Olá, gente querida, bom ter você de volta aqui para a gente continuar. Não é uma leitura, hoje eu tive que dizer para mim mesma, Luciana, não é uma leitura do livro, é uma dica de leitura. Tanto é que aí no meu canal ele está dentro dessa divisão, dicas de leitura, porque a intenção não é me estender demais, a intenção, desculpa, é você passar por um desses vídeos, ouvir e pensar o seguinte: eu preciso do esclarecimento que tem aqui. Eu vou comprar a dádiva do amor, vou ler, porque eu acho importante a luz que me traz. E é um dos assuntos daqui hoje, mas não vou me adiantar. Vamos entrar no quarto capítulo, Amor em Ação. Então disse Jesus: Pai, perdoa-lhes porque eles não sabem o que fazem. Ele vai dizer que poucas palavras, né, no Novo Testamento expressam mais clara e solenemente a magnanimidade do Espírito de Jesus do que essa declaração. Então ele vai fazer esse destaque, porque aí ele vai fazer, né, vai trazer dois grandes olhares a partir desse entendimento. O quanto Jesus foi grande naquele momento ali, de injustiça, de violência, de escárnio, e Jesus permaneceu. Ele vai dizer o seguinte: Jesus, claro, sempre será o exemplo máximo entre aquilo que falava e fazia. É o primeiro destaque que ele vai dar. Aqui, ó. Se trata de uma expressão maravilhosa da capacidade de Jesus de combinar palavras e ações. Então ali ele permaneceu diante da expressão pior da natureza humana. Jesus mostrou o seu melhor, pedindo, não que descesse fogo do céu, né? Não que anjos viessem e o libertassem da cruz, mas intercedeu por aqueles, né, que estavam infringindo a ele aquilo tudo que a gente conhece bem, né? Bom, aí ele vai dizer, ó, essa estranha dicotomia, esse angustiante abismo entre o que deveria ser e o que é, representa o tema trágico da peregrinação do homem na Terra. Verdade seja dita, não vivemos, eu costumo citar esse trecho de Paulo, né? De acordo com aquilo que sabemos, há um distanciamento entre o que a gente sabe e o que a gente faz efetivamente. E sabido isso, se você for sincero, se você sondar a sua vida, então se você for bem sincero e sondar o seu coração, você sabe que há essa distância, que você lida, assim como eu, com essa dificuldade entre o que a gente sabe ser verdadeiro e a prática do que é verdadeiro. E aí ele vai dizer que essa é a nossa grande tragédia, e é mesmo. Mas eu não quero acentuar esse aspecto que é sabido por todos nós. Eu quero dizer que vale a pena a gente perseguir diariamente, quando a gente acorda, perseguir a diminuição desse abismo entre o que a gente sabe e o que a gente faz. Todos os dias, não desistirmos de vivermos de acordo com aquilo que sabemos. Bom, ele vai dar esse destaque, né? E vai, obviamente, dar esse destaque ao perdão que Jesus ofereceu. Em outras palavras, o perdão não é uma questão de quantidade, mas de qualidade. Um homem não pode perdoar 490 vezes, respondendo aquela pergunta: quantas vezes devo perdoar? 7 vezes, 70 vezes, né? Sem que o perdão se torne parte da estrutura dos hábitos de seu ser. O perdão não é um ato ocasional, é uma atitude permanente. Então, o exercício na vida cristã ganhamos, recebemos de graça. Esse é o conceito mais básico da nossa fé, a salvação. Mas para nossa maturidade espiritual há de se ter empenho e esforço. Isso aqui é uma sinalização importante que ele dá. Ninguém que busca perdoar dessa forma não será transformado por essa atitude, até que isso seja internalizado em cada um de nós. Perdão é um tema difícil, pelo menos para mim é. Nós lemos ano passado ou esse ano, não lembro, mas eu acho que foi... Ainda não importa, enfim.
o livro do Timothy Keller sobre perdão, esse livro aqui, sensacional, ele vai desenvolver uma coisa que a gente precisa ter consciência: perdão é aceitar o dano. Eu falo para mim, eu vou receber esse dano, né? Eu não vou exigir que o outro me recompense. Mas, por outro lado, essa outra dica aqui, é Exclusão e Abraço, um livraço grande, profundo, onde ele vai tratar o tema de perdão em questões de violência extrema, questões de feridas de guerra, coisas profundas. E ele vai dizer que perdão não é abrir mão da justiça, mas que há um caminho a ser perseguido e que a gente não pode fugir da realidade do perdão. Jesus então aqui nos mostrando. No entanto, Jesus lhes ensinou que somente por meio de um amor criativo por seus inimigos, eles poderiam ser filhos de seu Pai do céu, e também que o amor e o perdão eram necessidades absolutas para a maturidade espiritual. Não, a gente não tem como fugir da questão do perdão. E aí ele vai... olha isso, gente. Esse foi o melhor momento de Jesus. Foi a resposta celestial ao seu encontro com o destino terrestre. Aí eu achei que fosse a frase, tem uma frase aqui sensacional, que ele vai falar isso: o melhor de Cristo e o pior da humanidade se encontrou, e é um meio de vencer o mal com o bem. Mal com mal não é a forma de se vencer. E ele vai ser bem enfático aqui, ele vai dizer a dificuldade que nós temos nas nossas relações de perdoar, e eu me incluo nisso, e como isso reverbera também nas nossas, na sociedade, né? Então ele vai dizer, olha, vai perguntar a uma jovem que engravidou fora do casamento, uma mãe solteira, como as pessoas demoram a perdoar. Ele vai dando vários exemplos. Vai perguntar a um presidiário como as pessoas demoram a perdoar. E o Timothy Keller, no livro que eu já indiquei aqui, ele vai falar muito da cultura de cancelamento, que é uma manifestação social da nossa dificuldade de perdoar, de estarmos muito prontos a atirarmos a primeira pedra. Gerações vão ascender e tombar. Os homens continuarão adorando o Deus da vingança e se curvando diante do altar da retaliação. Mas para todo sempre, essa nobre lição do Calvário será um persistente lembrete de que só a bondade pode eliminar o mal e de que só o amor pode vencer o ódio. Esse é um homem que colocou isso aqui em prática, lembrando da trajetória dele. Segunda lição do Pai: perdoa-lhes porque eles não sabem o que fazem. Ele vai dizer o seguinte: os homens que gritaram, crucifica-o, não eram homens maus, mas homens cegos. A multidão zombeteira, enfileirada à beira da estrada que levava ao Calvário, era composta não de pessoas más, mas de pessoas cegas. Elas não sabiam o que faziam. Que tragédia. Tem uns textos bíblicos, eu não sei se com você é assim, que bate fundo no meu coração. Muitos textos bíblicos vêm com um peso, que é um peso, como é que eu vou explicar isso para vocês? Temor. Vem com temor. Então, por exemplo, quando Paulo fala, né, vocês antes viviam por aí na escuridão, sem Deus no mundo. Essa frase, viver sem Deus no mundo, me gera temor. Ai de mim viver pensar que vivi até, né, Cristo me encontrar debaixo dessa guarda, debaixo desse fora, né, que não vivi debaixo dessa guarda. Não, houve um período na minha vida que eu estava alheia a isso. Graças a Deus, um período curto, porque eu me converti muito nova, com 12 anos, 11, 12. Na verdade, se for contar o batismo, 12, mas entrei para a igreja com 11. Mas essa sentença, vocês eram alheios à aliança, viviam por aí sem Deus no mundo, causa temor. A outra coisa que causa temor é isso aqui. E elas não sabiam o que faziam. Essa ignorância, que é uma tragédia, eu acho que o nome que ele dá é super adequado, que leva você a cometer atos terríveis
mas com a sensação de que está defendendo o que é justo e verdadeiro. Olha que tragédia! E aí ele vai citar pessoas que fizeram isso, sobretudo Saulo, né, que viveu perseguindo cristãos com ímpeto, com zelo, mas com zelo sem conhecimento. É um destaque que ele vai dar aqui, porque estava cego. Que tragédia! Eu não vou falar dos outros textos que me causam temor, citei esses para vocês entenderem a ideia. Esse é um texto que me causa temor. Deus está cega diante de uma situação de achar que estou fazendo o que é correto e verdadeiro e está muito longe disso. Que Deus nos livre e nos guarde dessa tragédia, né? Ele vai falar um pouco sobre a guerra. E aí ele vai dizer, os homens se convenceram de que um sistema que era tão lucrativo em termos econômicos deveria ser justificável do ponto de vista moral. Escravidão. A escravidão trazia lucro. Mas ele vai dizer, né? Mas em termos econômicos era muito vantajoso. Formularam elaboradas teorias de superioridade racial, suas racionalizações impingiram erros óbvios nas belas vestes da justiça. Porque, já falei em outros vídeos, e quem conhece um pouquinho da história da escravidão, especialmente da segregação racial nos Estados Unidos, mas ele vai dizer que a segregação é filha ou prima da escravidão, porque eu já citei que a igreja foi conivente. Havia igreja de brancos e de negros. A igreja justificava. Claro que também houve gente dentro da igreja que lutou contra a igreja nas suas imperfeições. Mas é essa tragédia de justificar, de agir cegamente e provocar coisas desse tipo, né? Aí ele fala, ó, essa trágica cegueira também é encontrada na segregação racial, a prima não muito distante da escravidão. E aí ele vai falar, bom, dito isso, de um lado, o perdão de Cristo, o melhor de Jesus com o pior da humanidade, aquilo que de fato enfrenta o mal é o bem, é essa distância entre o que eu sei e o que eu faço, que eu tenho que diminuir todos os dias da minha vida, perseguir isso. Segundo, ele destacou aí, né, essa questão da cegueira humana. E aí ele vai dizer o seguinte, nada no mundo é mais perigoso que a ignorância sincera e a estupidez conscienciosa. A certa altura do caminho, a igreja deve lembrar aos homens que sem inteligência, bondade e consciência, eles se tornarão forças brutais que resultam em crucificações vergonhosas. A igreja nunca deve se cansar de lembrar que os homens têm a responsabilidade moral de serem inteligentes. E aí o que eu falei no início, que eu tenho que, né, dançar aqui conforme a música, se é um tempo determinado, que entrega mais vídeo, que alcança mais pessoas, vamos dançar conforme a música, sabendo da intenção que eu tenho, que é isso. E estimular, se uma pessoa ler esse livro, tiver contato com isso aqui e deu um passo adiante para diminuir suas incoerências, eu terei atingido de forma assim impensável esse objetivo de nós temos que ser moralmente inteligentes. Como é que se constrói isso, gente? Apartado da leitura que não vai ser, apartado desse tipo de coisa, de estudar, de saber, para de receber informação de segunda mão. Eu aqui estou te dando uma informação de segunda mão, vai ler de primeira mão, vai tirar suas conclusões, vai deixar o texto confrontar a sua realidade, porque aqui eu falo da minha. Isso é essencial. Aí ele vai dizer, ó, portanto, temos um mandato para vencer o pecado e também a ignorância. Atualmente, o homem moderno vem tendo encontro com o caos, não apenas por causa da maldade humana, mas também por causa da estupidez humana. Como isso é verdadeiro hoje, eu acho que vai ser sempre, foi no tempo dele e é hoje. Fake news, gente que não sabe discernir nada. E eu não estou falando fake news só no âmbito religioso, fake news na vida, nutrição, esporte, criação de filho, relacionamentos de marido e mulher, de um homem e de uma mulher. Estupidez humana.
E ele vai dizer que a gente não conseguiu avançar para além do olho por olho, dente por dente, né? Um dia aprenderemos que o coração nunca poderá estar totalmente certo se a cabeça estiver totalmente errada. Gente, isso aqui é uma frase que eu vou até escrever. Eu tenho uns destaques que eu coloco aqui, né? São coisas que eu quero internalizar de forma mais longa, que a gente lê as coisas e às vezes a gente não consegue, né? Obviamente, reter tudo. Parênteses aqui, vi uma explicação ótima sobre isso. É como a água que vai passando e lavando. Não lava de uma vez, né? A gente não vai retendo tudo, mas o que a gente vai retendo vai oxigenando nossos pensamentos, iluminando a nossa visão de mundo. Então, daquilo que a gente lê, daquilo que passou aqui, algo a gente sempre retém. Então, um dia aprenderemos que o coração nunca poderá estar totalmente certo se a cabeça estiver totalmente errada. É outra diferença que a gente tem que diminuir. O apelo à inteligência é um apelo à mente aberta, ao bom senso, e o amor pela verdade, dá trabalho, discernir as coisas, né? Sou lembrado não somente de Cristo no seu melhor momento, a crucificação, Pai, perdoa-lhes, porque esse é o texto que ele vai destacar, porque eles não sabem o que fazem. Sou lembrado não somente de Cristo no seu melhor momento, mas do homem no seu pior. É a última frase do livro, essa que eu já tinha citado lá no início. Então, quanta coisa para a gente pensar aqui. Seja esclarecido. Para da gente de termos essa fama de gente obtusa, limitada. Vamos ler, vamos, sabe, aumentar, ampliar o nosso entendimento das coisas. Vai pegar, senão esse livro, tem tanto livro que eu indico aqui, ou outro livro que te indicaram, vai ler coisa boa, autor bom. Lê também, eventualmente, o que você não gosta, para você saber ter leitura crítica. Mas, enfim, que coisa importante de hoje, 5 de dezembro, eu e você sabermos, né? Que eu tenho essa responsabilidade, sim, de buscar diminuir a minha incoerência. Eu tenho as minhas incoerências, sei quais são, sei que você sabe as suas também. Não me conformo com elas, mas também não deixo que elas me diminuam, me restringam. Busco cura, busco transcender, é o caminho sobremodo excelente que a gente falou no último vídeo. É para isso que nós somos chamados, para sermos pessoas ativas na realização do bem. E para isso eu preciso me livrar da ignorância. Espero que isso tenha falado com você, espero que você leia esse livro e a gente se encontra no próximo vídeo. Tô crendo que a partir da semana que vem eu vou conseguir fazer 2 vídeos por semana, porque tô de férias do projeto social que eu sou voluntária. E aí eu acho que as coisas eu vou ter mais tempinho, apesar do fim do ano corrido e confuso. Deus abençoe você.